Hello everyone, this is Teacher Beto, and in today's video I'm talking about the simple present. É isso aí, é um tempo verbal que a gente utiliza para indicar ações rotineiras, tá? Começando falando sobre o simple present, né? A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa, por exemplo, em simple present, é que ele é utilizado para indicar routines, ok? Então, quando você pensa em simple present, você pensa em routines, ou seja, rotinas, tá? E ele também equivale ao presente do indicativo, tá? Então, presente do indicativo da nossa língua portuguesa. E a gente utiliza para quê? Para descrever ações que se repetem com uma certa frequência, ou seja, routines, tá? Então, a palavra-chave aqui, tá, de simple present seria routines, tá bom? Então, vamos falar agora sobre umas regrinhas que a gente utiliza na terceira pessoa do singular. Falando aqui sobre essas regrinhas de terceira pessoa do singular, então o que acontece, né? Nós temos basicamente a primeira regra, a gente vai para a maioria dos verbos, então for most verbs, ok? A gente vai acrescentar o S, tá? Então verbos como, por exemplo, eat, fica eats, or sing, sings, like, likes, tá? Então eu simplesmente acrescento o S. Então, quando eu for falar de he, she e it, eu vou ter que colocar o S. For example, she eats breakfast every day. She sings in the shower. He likes pizza, tá? Então, quando eu falo de terceira pessoa, ou seja, terceira pessoa do singular, third person, eu preciso colocar o S, tá? E para a maioria dos verbos, for most verbs, então eu vou ter que colocar o S, tá? A segunda regra é para verbos que terminam com consoante mais Y. Então, por exemplo, se o verbo termina com a letra Y e antes do Y for uma consoante, que é o caso de carry, é o caso de try e é o caso de study, o que eu faço? Eu tiro o Y, eu removo o Y, tá? Eu vou tirar o Y e vou colocar IES, tá bom? Então eu coloco IES, tá? For example, she carries, he tries, she studies, tá? Então, quando tiver um verbo que termine em Y e precedendo o Y for uma consoante, eu tiro o Y e coloco IES, ok? Bom, e aí tem mais algumas outras regras que são, por exemplo, palavras que terminam, por exemplo, com S, Z, SH, CH, X ou O. Na verdade, verbos, né? Então a gente está falando aqui de verbos, tá bom, pessoal? Então, verbos que terminam em S, Z, SH, CH, X ou O, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar o ES, tá? For example, miss, misses, buzz, buzzes, wash, washes, watch, watches, mix, mixes, go, goes, tá? Então, por exemplo, miss termina em S e eu acrescento ES. Buzz termina em Z, eu acrescento ES. Wash termina em SH, eu acrescento o ES. Watch termina em CH, eu acrescento o ES. Mix termina em X, eu acrescento o ES. E go termina em O, eu também acrescento o ES, tá? Então, verbos que terminam com essas terminações S, Z, SH, CH, X e O, eu acrescento o ES, tá bom? E também, por exemplo, para verbo to be e verbo to have, na terceira pessoa, como é que vai ficar? Né? A gente vai usar, por exemplo, be, né? Vai ficar is, ok? For example, she is 18 years old, ok? And have vai virar has, tá? Então, por exemplo, eu vou falar she is 18
years old, ou seja, ela tem 18 anos, tá? And ela tem o cabelo longo. So, she has long hair. Ok? Então, aqui o que eu fiz? Eu conjuguei o verbo to be concordando com she. A mesma coisa o verbo have concordando com she fica has, tá? Então, são essas duas mudanças para o verbo to be e o verbo to have, ok? Bom, então, usando essas regras que eu acabei de falar para vocês, tem aqui alguns verbos que a gente vai colocá-los agora na terceira pessoa. Tá? Então, lembrando que nós estamos falando de quê? De third person, ok? Do singular, terceira pessoa do singular, ou seja, he, she e it. Tá? Então, for example, listen fica como? Listens, ok? So, she listens to music every day. Hurry vai ficar como? Termina em Y, só que tem uma consoante, então eu tiro o Y e coloco IES. Então fica hurries, ok? Hurries, ok? Walk, só acrescentar o S, então fica walks. Give, gives, ok? Play, plays, tá? Por que aqui eu não tiro isso? Porque é uma vogal, tá? Então, diferente de hurry, play, antes do Y tem uma vogal, então eu permaneço com Y, só coloco o S. Wish, wishes, ok? So, wish, wishes, aqui é tudo junto, tá, galera? So, wish, wishes, smile, smiles, go, goes, copy, copies, tá? Então, aqui, ó, consoante, né? Antes do Y, então eu tiro o Y e coloco o IES. Então, fica copies, ok? And want, she wants. Eu simplesmente acrescento o S, tá bom? Bom, aqui desse lado, do fica como? Does look, looks, push, pushes, tá? Terminou em SH, eu coloco ES, ok? Dye, do verbo de tingir o cabelo. Então, dyes, simplesmente coloco o S, so she dyes her hair every month. Run, fica runs, ok? So she runs, ok? Kiss, dois S, eu vou colocar kisses, ES. Attach, que é anexar, fica attaches, ok? Então eu coloco o ES porque termina em CH aqui. Mix, a mesma coisa, mixes, terminou em X, eu coloco o ES. Enjoy, termina em Y, mas aqui é uma vogal. Então eu vou deixar o Y, tá? Então fica enjoys, ok? E try, terminou em Y, mas é uma consoante, então eu tenho que tirar o Y, fica tries, ok? Tries, tá? Então, tudo isso aqui, essas mudanças de colocar S, ES ou IS, é somente para terceira pessoa do singular, ou seja, he, she e it, tá bom? Bom, então, a gente também tem mais uma situação aqui, que é a seguinte, né? Quando que a gente vai usar de fato, então, o simple present, né? Como eu falei no começo do vídeo, a gente usa para rotinas, ou seja, we use a simple present for actions that happen over and over, ou seja, ações que se repetem, que são rotineiras, tá? E para isso, nós utilizamos alguns time markers. Então, o que são esses time markers aqui? São palavras que são muito recorrentes, né, com o simple present, né? Então, o que são os time markers? For example, every, então every day, every week, every month, every year. Então, quando eu falo I wash my face every day, for example, in this case here, I wash my face every day, essa every day aqui, que é esse time marker, está indicando que acontece com uma certa frequência, com bastante frequência, aliás, que é every day, tá? Então, for example, every day, every week, every month, every year. Palavras com every alguma coisa são muito recorrentes de simple present, ok? Outras palavras são
once, twice, three times, four times, ou seja, uma vez, duas vezes na semana, três vezes na semana, ok? For example, once a week, twice a week. Então, essas palavrinhas aqui, ó, também são time markers para simple present. So, once a week, twice a week, three times a week, four times a week, once a month, twice a month, three times a month, four times, ou seja, que indica repetição, ok? E além dessas, você também tem os adverbs of frequency, que são os advérbios de frequência, tá? Que a gente usa também bastante com simple present. Então, always, almost always, often, sometimes, almost never, never. Ou seja, esses advérbios de frequência aqui, portanto, eles são muito utilizados com simple present, ok? For example, my friends always play video games together. Né? Então, meus amigos sempre jogam videogame juntos. So, my friends always. Esse always aqui é um time marker que indica uma certa frequência, ok? He never eats breakfast. Ele nunca toma café da manhã. Também a mesma coisa, né? Never é um advérbio de frequência, então eu sei que eu vou utilizar o simple present, tá? Então, essas palavras, elas são sempre recorrentes com simple present. Every, advérbios de frequência, always, almost always, often, sometimes, almost never, never, usually, sometimes. Então, elas sempre vão estar muito presentes com o simple present. Agora, eu trouxe aqui 3 casos, né, que é o caso da afirmativa, tá? Então, quando a gente trabalha com as pessoas I, you, we e they, qual que é o auxiliar? Na verdade, na negativa é o don't. For example, I wash my face every day, eu lavo meu rosto todos os dias. Na negativa, fica I don't wash my face every day. E na interrogativa, do you wash your face every day? Você lava o seu rosto todos os dias, tá? Então, o auxiliar para I, you, we e they é, na negativa, o don't, e na interrogative, que é na pergunta, é o do. Já para a terceira pessoa, então nesse caso aqui, ó, é third person, terceira pessoa do singular, o que muda? She washes, como a gente já viu, a gente vai ter que acrescentar ou o S, ou o ES, ou o IES, mas aí o auxiliar fica doesn't. Então, na negativa, é doesn't. She doesn't wash her face every day. E por que eu uso o auxiliar doesn't? O verbo volta porque a gente chama de base form, tá? Então, usou o auxiliar doesn't, o verbo volta para base form. Então, she doesn't wash. Não é correto eu falar she doesn't washes. Então, o correto é she doesn't wash her face every day. E na pergunta, does she wash her face every day? Então, na pergunta eu vou usar o auxiliar does, tá? Então, lembrando, vou até mudar a cor aqui para ficar melhor para vocês aí visualizarem, tá? Então, na terceira pessoa, tá? He, she, it, tá? O auxiliar é o doesn't na negativa e o does, tá? Na interrogativa, tá? E as demais pessoas, I, you, we, they, é don't, ok? And do, tá? Então, esses são os detalhes do simple present, ok, guys? Então, deixa eu mostrar mais uma outra coisa aqui interessante para vocês, que é muito pertinente ao simple present. Ok? Então, eu trouxe aqui algumas frases e eu quero que vocês me ajudem agora a completá-las com o simple present, ok? Então, a primeira, vamos lá. A gente tem aqui essa frase, she, English every day, e tem study. Então, como é que eu vou conjugar study? Lembrando que aqui a gente está falando o quê? De terceira pessoa, tá? She. Então, eu preciso colocar o S, tá? Como study termina em Y e tem uma consoante antes, então o que a gente faz? A gente coloca she studies, ok? So, she studies English every day, ok? E na number 2, aí seria a negativa, not study. Só como a gente está falando de terceira pessoa, então como é que fica? She doesn't study. Ok? So she doesn't study English every day. Tá? Por que que é o auxiliar doesn't? Porque é terceira pessoa, né? Como nós vimos anteriormente. Terceira, é uma pergunta. Tá? Então, qual que é o auxiliar para a terceira pessoa? Does. Né? Então, does
Does she study English every day? E aí o verbo volta para base form, tá? Eu não coloco does she studies, eu falo does she study English every day? 4. He to school in the morning. Então ele caminha, ele vai a pé para a escola de manhã, tá? Como eu estou falando aqui de terceira pessoa, então he walks to school in the morning. Okay, so he walks to school in the morning. E a negativa, ele não anda, tá? Mesma coisa, o auxiliar para he na negativa é doesn't. So he doesn't walk. O verbo volta para a base form aqui, tá? Porque eu já estou usando o auxiliar doesn't. So he doesn't walk to school in the morning. Pergunta, number 6. Does he walk to school in the morning? Ele anda para a escola de manhã, tá? Number 7 é uma afirmativa. Então, she, do verbo tingir o cabelo. Como é que a gente só coloca o S, né? Então, she dyes, ok? So, she dyes her hair once a month, ok? E number 8, he to the cinema once a week. So, he goes to the cinema once a week, right? Number 8, her homework every day. Então, ele faz a lição de casa todos os dias. Então, como é que fica? He does her homework every day. Okay? 9, she cycling in the evening. So, she enjoys cycling in the evening. Ok? Então, gente, quais são aqui, em todas essas frases, os time markers? Vamos ver aqui no final de cada uma delas. Então, nós temos aqui, for example, every day. Okay, so we have here every day, which is a time marker. We have every day, we have every day. We have once a month, uma vez por mês, once a month, every day. Tá? Então, esses time markers, eles são muito recorrentes em simple present, tá? Então, pessoal, tá aí mais um vídeo para vocês falando sobre o tempo verbal simple present, ok? E então vocês podem assistir quantas vezes for necessária e vocês têm as explicações, né, falando sobre third person, terceira pessoa, né, onde a gente vai colocar o S, tá? Então deixa eu só voltar aqui novamente para vocês entenderem um pouco melhor. Então, sem a regra, a maioria dos verbos, o que a gente vai fazer? Né? Deixa eu pegar aqui um highlighter aqui. Então, a gente simplesmente vai colocar o S, tá? Simplesmente acrescenta o S, tá? No caso de palavras que terminam em Y, mas são precedidas de uma consoante, a gente tira o Y e a gente coloca IES. For example, carry, carries. Tira o Y, coloca IES, try, tries, tira o Y, coloca IES, study, studies, ok? E as outras palavras, por exemplo, que terminam em S, Z, SH, CH, X ou O, a gente vai acrescentar o ES, tá? Miss, Mrs, Buzz, buzzes, wash, washes, watch, watches, mix, mixes, go, goes. Tá? Verbo to be fica is, she is, he is, it is. E have, he has, she has, it has. Ok? Então, é isso, pessoal. Então, tá aqui algumas regras, né? A gente já fez esse exercício aqui também. Tá? E os time markers, que são muito importantes, né? Então, os time markers que são super recorrentes quando a gente usa de simple present. A palavra every, tá? Então, every day, every week, every month, every year. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes na semana. A gente vai falar once a month, once a week, twice a week, 3 times a week, 4 times a week. Ok? E também os advérbios de frequência. Always, sometimes, usually, often, almost ever, never. Outros que não estão aqui, por exemplo, seldom, rarely ever, hardly ever, né? Hardly ever, rarely, e assim por diante. Então, esses são os time markers, são expressões que são muito recorrentes quando a gente usa o simple present. Tá bom? Bom, pessoal, então é isso aí, tá? Mais um vídeo
para vocês, tá? Havendo alguma dúvida, vocês podem aí deixar alguns comentários, tá bom? Thank you very much and have good studies.